Fala pessoal, sejam bem-vindos ao vídeo. E hoje eu vou falar de 3 empresas que eu acho interessantes para o investidor brasileiro ter no radar aí para poder adicionar no portfólio de investimentos internacionais. Então pessoal, antes de qualquer coisa, deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal e vou embora. Bom, a primeira empresa que eu vou falar é a Vistra Corp, o ticker VST. A Vistra é uma empresa de energia lá nos Estados Unidos, ela atua principalmente no estado do Texas. E a Vistra, o que ela faz no segmento de energia? Ela tem um portfólio bastante extenso de geração. A Vistra ela conta com 38 mil megawatts de capacidade instalada. Tá? Isso daí é um portfólio bastante grande de usinas. A matriz dela é principalmente termoelétrica, tá? A maior parte de gás natural. Ela também tem uma parte de carvão e nuclear. Ela está entrando agora também em projetos no futuro, né, na parte de renovável. Né, ela tem bateria, por exemplo, no estado da Califórnia. Né, e lá nos Estados Unidos, a matriz energética ela é majoritariamente termoelétrica, com gás natural. Né, contra o Brasil, por exemplo, se a gente comparar no Brasil, aqui nossa matriz é principalmente de hidrelétrica. E a Vistra, né, apesar de ela ter exposição ao carvão, né, o carvão que está passando por uma tendência secular negativa, né, a Vistra já tem planos para aposentar as suas usinas de carvão. Né, ela vai aposentar mais ou menos uns 7 mil megawatts de usinas de carvão até 2027, já tem isso planejado. Então, para vocês terem uma ideia da dimensão da Vistra, né, se a gente olha, por exemplo, a Eneva, aqui no Brasil, a capacidade instalada da Eneva é de em torno de 2,8 gigawatts, né, o que seria 2.800 megawatts de capacidade instalada. A Vistra atualmente tem 38,6 gigawatts, que é a mesma coisa que 38.600 megawatts de capacidade instalada. Tá? E a Vistra, além de ela atuar na parte de geração, né, vamos pensar que o setor elétrico tem geração, transmissão, distribuição e também tem a comercialização, que é a ponta final, né? Você vender energia direto para o consumidor, na casa do consumidor ou até para indústrias. Né? Então, pensa que o cliente também paga a conta de luz para a Vistra. Né? A Vistra atua nessa parte de comercialização e ela tem em torno de 4 milhões e 500 mil clientes nos Estados Unidos nessa parte de comercialização. Ela tem várias marcas fortes, principalmente também atuando no estado do Texas, que ela tem 2,5 milhões de clientes. Então a Vistra ela tem essa parte, uma sinergia bastante atraente, né, entre a parte de geração e a parte de comercialização, né, que ela pode tanto vender a energia dela no mercado atacado, no wholesale market, quanto ter essa sinergia com a parte de comercialização, né, e poder vender a energia de uma ponta para outra. E o que eu acho interessante na Vistra, né, é que é uma empresa que gera bastante caixa. Para vocês terem uma ideia, a Vistra vale hoje, né, no dia que eu estou gravando esse vídeo, ela vale em torno de 8,6 bilhões de dólares de valor de mercado. E, por exemplo, em 2020, a Vistra gerou em torno de 2,4 bilhões de dólares de fluxo de caixa livre antes dos investimentos em crescimento. Uma coisa que é bastante interessante é que a Vistra, como ela já tem todo esse portfólio de usinas, né, ela não precisa ter tanto capex de manutenção, né, o capex, o quanto ela precisa de reinvestir para manter a operação, é até menos do que a depreciação, né, que aparece nos resultados da empresa, e ela pode distribuir, pode retornar bastante capital para os acionistas. Né? A Vistra ela também tem uma dívida em torno de 10 bilhões de dólares, mas é uma dívida longa, e como ela tem uma certa previsibilidade nas receitas, né, esse endividamento dela está em torno de 2,5 vezes o EBITDA recorrente dela, né? Então para uma empresa no setor elétrico não é um endividamento elevado. E o que é interessante, né, é que apesar do dividend yield da Vistra hoje em dia está em torno de 3,3%, né, ela distribui como dividendos apenas uma parcela pequena da geração de caixa. E a gestão da Vistra, ela pretende recomprar em torno de 1,2 bilhões de dólares em ações da empresa anualmente, que é outra forma de retornar capital para os acionistas. Então, 1,2 bilhão de dólares recomprando ações anualmente, se a empresa continuar no preço que ela está, mais ou menos em uns 7 anos a gestão vai conseguir recomprar o valor de mercado inteiro da empresa. Né? Que é uma maneira de retornar capital para os acionistas. Sempre que a empresa recompra ações, se ela continuar distribuindo o mesmo valor absoluto em dividendos, né, o dividendo por ação sobe. Né? Então é um case que ela vai recomprar ações, né? Quando recompra ações, os acionistas remanescentes, a parcela relativa, né, a participação relativa de cada ação na empresa sobe. Então ela pode retornar bastante capital para os acionistas dessa forma. E a Vistra, né, teve um evento não recorrente no ano de 2021. Lá em fevereiro teve uma tempestade de inverno no estado do Texas,
que trouxe prejuízos para a empresa. Eles tiveram que procurar gás natural pagando qualquer preço para não ter apagão no estado do Texas e eles tomaram um prejuízo grande, né? Mas o valor de mercado da empresa sofreu muito mais do que o prejuízo que eles tiveram, né? Sendo que é uma coisa não recorrente, não deve acontecer ano que vem. Enfim, né? A primeira empresa que eu estou falando hoje então é a Vistra Corp. A segunda empresa que eu vou falar hoje que eu acho bastante interessante é a famosa Berkshire Hathaway, a empresa do Buffett. A Berkshire Hathaway é um império construído pelo Buffett, pelo Charlie Munger também ao longo do tempo. A Berkshire Hathaway ela tem 60 subsidiárias, né, 61 se não me falha a memória, que são empresas que ela controla. E ele tem um portfólio extenso de ações, né, avaliado o valor de mercado do portfólio de ações da Berkshire Hathaway, né, ou seja, o portfólio de ações são as empresas que eles não controlam, vale em torno de 317 bilhões de dólares no momento que eu falo. Então é bastante elevado. A principal posição, né, as principais pelo menos, são a Apple. A Berkshire Hathaway é dona de em torno de 5,5% da Apple. A segunda maior posição é o Bank of America, né, mas se você pega só a Apple e Bank of America, já passa da metade do portfólio. Então ele tem mais de 50% do portfólio em duas ações. Enfim, se a gente fosse resumir a Berkshire Hathaway, quais são as joias da coroa da empresa? Número 1, eles têm a maior operação de seguros do mundo. A Berkshire Hathaway, com todo esse tamanho dela, ela tem as empresas fazendo resseguro, empresas que fazem seguro, por exemplo, a Geico, né, que faz seguro automobilístico, é a segunda maior empresa em market share nos Estados Unidos em seguros automobilísticos, tem vantagens competitivas, continua crescendo. Tem a parte de resseguros, que é tocada pelo Ajit Jain, né, o Ajit, que o Buffett fala várias vezes, que gerou valor gigantesco para a Berkshire Hathaway, mais de 60 bilhões de dólares ao longo do tempo. O cara realmente é um gênio, né? Tem até uma carta do Buffett que ele diz que se tivesse num barco, né, o barco fosse naufragar e tivesse o Buffett, o Munger e o Ajit, se tivesse que salvar um, você nada para salvar o Ajit. Enfim, e a Berkshire ela tem várias vantagens na operação de seguros, né? Eles são tão grandes, eles têm um colchão de caixa com em torno de 140 bilhões de dólares. Com esse balanço robusto que eles têm, eles conseguem até fazer subscrição de apólices de seguro para eventos que competidores não conseguem, como exemplo terremotos, terrorismo, né? Então as joias da coroa da Berkshire Hathaway são o quê? A operação de seguros deles, a participação que eles têm na Apple, né? Então eles são donos, a Apple que é a maior empresa do mundo, eles são donos de 5,5% da Apple. Também são donos da Burlington Northern Santa Fe, que é uma ferrovia gigantesca nos Estados Unidos, que também tem vantagens competitivas. E eles também são donos da Berkshire Hathaway Energy, que tem um portfólio de geração, tem transmissão dentro dos Estados Unidos. É uma empresa bastante grande também na parte de energia, que apesar de ser capital intensivo, né, a Berkshire Hathaway consegue crescer ao longo do tempo, né, investindo bastante capital em projetos que têm uma taxa interna de retorno atraente. Então a Berkshire Hathaway, se a gente fosse resumir, é um jeito para você diversificar apenas com uma ação, né? Porque você para pensar, é uma empresa que na verdade você está comprando 60 empresas que estão dentro dela que são controladas e mais um portfólio de ações que vale mais de 300 bilhões de dólares de valor de mercado e com uma gestão de excelência. Além disso, uma cultura descentralizada construída, né, na minúcia pelo Buffett e pelo Munger ao longo do tempo, que deve gerar valor por muitos e muitos anos, até depois que os bons velhinhos já não estiverem mais entre nós. E vale citar, né, que recentemente o Buffett ainda vem recomprando ações da Berkshire Hathaway, o que significa que ele acredita, né, é um jeito de demonstrar que ele acredita que as ações estão interessantes, né, perante o custo de oportunidade dele, vale a pena, né, ele recomprando, usando o colchão de caixa dele para recomprar ações e devolver dinheiro para os acionistas. A última empresa que eu vou falar hoje é o Wells Fargo. O Wells Fargo é um banco bastante grande nos Estados Unidos. O banco tem em torno de 1,4 trilhão de dólares em depósito, né, e o Wells Fargo ele é um banco comercial clássico, né? Ele atrai capital de clientes, né, através de depósitos que têm um custo bem baixo, né? O Wells Fargo tem uma base de depósitos com custo muito baixo e ele faz empréstimos, né, seja para empresas ou para a pessoa física, conseguindo um yield maior, né, sobre esses ativos geradores de juros. E o Wells Fargo ele passou ao longo do tempo por umas dificuldades, né, ele teve escândalos em 2016, por exemplo, de abertura de conta para clientes, e o Wells Fargo atualmente ele tem um limite no total de ativos dele, imposto pelos órgãos regulatórios, de 1,95 trilhão de dólares. Então o banco ele vem passando por uma situação que deve ser resolvida ao longo do tempo, né? Apesar de a gente não ter uma data certa,
E ele hoje em dia tem um valor de mercado de em torno de 195 bilhões de dólares. O banco, que historicamente tem um lucro líquido superior a 20 bilhões de dólares por ano, eu acredito que ele tem capacidade de retornar a esses níveis de rentabilidade. Ele está sendo negociado hoje um pouquinho mais, 1,1 vez o valor patrimonial, né? Então, quanto de patrimônio líquido ele tem em torno de uns 191, 192 bilhões de dólares de patrimônio líquido, e com um ROI, né? O ROI histórico de 10 a 12%. O banco, se você pensa, deve atingir aí uns 20 bilhões de dólares de lucro, então um banco que é negociado, um lucro estimado, para 2022 é umas 10 vezes o lucro. E o Wells Fargo, ele tem várias linhas de despesa, que a gente acha que a eficiência do banco pode melhorar. O próprio CEO ele vem comentando que pode cortar até 10 bilhões de dólares em despesas, o que auxiliaria bastante a lucratividade no futuro. Então é um banco sólido, um banco tradicional lá nos Estados Unidos, que deve retornar aos níveis de rentabilidade históricos e tem mais coisa para melhorar. Eu acredito que o pior já está no passado do banco, e é um banco que vem entregando, e retornando a sua rentabilidade histórica. Então, para fazer um resumão aqui, a primeira empresa que eu falei foi a Vistra Corp, a segunda foi a Berkshire Hathaway e a terceira foi o Wells Fargo, os tickers VST, BRK.A e BRK.B, porque a Berkshire Hathaway tem duas classes de ações, e o Wells Fargo, que tem o ticker WFC. Bom, pessoal, espero que tenha gostado do vídeo. Não esquece de se inscrever no canal, dá um joinha, deixa aquele comentário. Foi um prazer e até a próxima.